Bom, e pra gente fazer a lateral, nós vamos tecer agora um cordão de correntes, tá? Você vai dar a laçada inicial, puxa o fio e faz aqui um cordão. Nós vamos precisar ter aqui 14 correntinhas. As minhas 14 correntinhas estão aqui basicamente em torno de 10 centímetros, tá? Claro que vai mudar um pouquinho, mas só para vocês terem uma base aí. Vou pular aqui essa última corrente, vou vir na anterior, na parte de trás aqui, ó. E vou pegar essa laçadinha, tá vendo esse altinho? É aqui que eu entro com a agulha para fazer o ponto, tá? Então, aqui a gente vai tecer pontos baixos, um ponto para cada correntinha, pegando na parte de trás. Vamos ter ao final da carreira um total de 13 pontos baixos. Bom, e ao completar aqui os nossos 13 pontos, nós vamos fazer uma corrente para dar altura, virar a sua peça e voltar aqui, ó, tecendo pontos baixos, ponto sobre ponto, até a gente completar novamente os 13 pontos. Nós vamos fazer isso até fazer 5 carreiras. Concluir as 5 carreiras. Agora, o que nós vamos fazer? Uma corrente para dar altura, virar a nossa peça e aqui no primeiro ponto a gente vai fazer 2 pontos, ou seja, um aumento, tá? Então, um no mesmo lugar, mais outro. E aqui a gente repete ponto sobre ponto, até chegar lá no finalzinho, onde a gente vai fazer mais outro aumento. E ao final dessa carreira, ao invés de 13, nós teremos 15, tá? Serão 15 pontos que a gente vai aumentar 2. Um no início e outro no final da carreira. Então, cheguei aqui ao final, ó, aqui eu faço um ponto e no mesmo lugar mais outro ponto. Então, a gente completa 15 pontos altos. E a partir daqui em diante, a gente vai continuar fazendo todas as carreiras com 15 pontos altos, tá? Bem, então aqui eu já fiz as minhas 62 carreiras, tá? Então, fiz aquelas 5 com 13 e agora 62 com 15 pontos. E agora a gente vai diminuir, tá? Ó, nós vamos fazer a corrente, você vem no primeiro ponto, entra, pega o fio, sobe. Vem no próximo ponto, entra, pega o fio, sobe, e aqui a gente fecha tudo de uma vez só. Então, que era para ser 2 pontos, aqui a gente fez uma diminuição e agora é só um ponto. E aí, a gente faz aqui, segue fazendo os outros pontos. Quando tiver faltando 2 pontinhos ali para finalizar essa carreira, a gente vai fazer outra diminuição. Olha, aqui a gente tem os dois últimos, né? Você entra aqui, pega o fio, sobe, não fecha, entra, pega o fio, sobe. E agora sim a gente fecha tudo de uma vez só, certo? Faz a corrente, vira a sua peça, aí se você contar, a gente tem aqui agora, ó, aqui é a corrente, aqui é o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, voltamos a ter 13 pontos. E aqui é só a gente repetir mais 4 carreiras, tá? Que aí totaliza 5 carreiras com 13 pontos, assim como foi no início, também está sendo aqui as 5 últimas, né? Com a mesma quantidade. Então, pessoal, aqui finalizo as mais 4, né? Totalizando 5 a partir da diminuição. 5 carreiras com 13 pontos, certo? Então, ficou assim. Ah, lembrando esse detalhe aqui de diminuição, se você não quiser fazer só com 13 do início ao fim, dá pra fazer também. Ou com 15 também dá pra fazer. Com 15 vocês podem ver ó, que fica bem larga, né? Então, essa bolsa tem uma capacidade muito boa lá dentro, tá? Apesar dela não ser uma bolsa grande, mas ela tem bastante espaço lá dentro por conta dessa parte aqui mesmo, que é bem larga, tá bom? Aqui, ó, vou até pegar aqui a peça. A gente tem, vou mostrar pra vocês aqueles pontinhos que eu anotei aqui, né? 24 aqui, um no cantinho, mais 24, mais um no cantinho, mais 24, certo? Então, ela vai ficar assim, ó. E se a gente for olhar direitinho, a gente percebe, assim, que parece que tá menor, né? Mas quando eu for fazer a estruturação, eu vou explicar pra vocês que a gente vai dar uma leve esticadinha, tá? Lembra de fazer isso quando a gente for fazer a estruturação, pra que não fique, esse ponto aqui, não fique tão apertado em comparação com esse e fique menor, tá? Isso a gente vai ver mais na frente. E o que a gente vai fazer é um trabalho aqui ao redor de toda a peça,
toda de ponto baixo, tá? Então, ó, do jeito que tá aqui, você faz a corrente para dar altura e vem pra cá, tá? Então, para cada uma das carreiras, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, se a gente tem 72 carreiras, é o meu caso aqui, nós vamos fazer 72 pontos baixos, certo? Então, aqui, ó, um para cada carreira. E aí, eu vou entrando, ó, e fazendo ponto. Ó, você pode ver que essa carreira tá de frente, então, um aqui, outro aqui quando ela tá de costa. Um de frente, um de costa, e assim vai indo. Pra facilitar, eu gosto de falar que é um no baixo, no alto, ó. Baixo, alto. Se vocês podem ver que é isso mesmo, ó. Alto, baixo, alto. Tá? E quando é no baixo, eu entro, não pego aqui, ó, porque fica um buraco muito grande. Eu pego as duas perninhas de cima. Eu sempre explico isso aqui praticamente todas as vezes que eu preciso fazer esse trabalhado, porque eu acho que dá um acabamento melhor, tá? Então, ó, sempre que for pegar, tenta não observar onde você está passando com a agulha para não fazer, formar um buraquinho grande. Ó, no alto até que não forma, a gente faz aqui, ele não fica esburacado. Agora, no baixo, se eu entrar aqui, ó, aí ele já fica. Então, eu costumo entrar assim, ó, pegando essas duas de cima e fica uma debaixo da agulha para ajudar a fechar o buraquinho. E aí, vou fazendo, tá? Ao redor de toda a nossa peça. Lembrando, pessoal, que quando eu chegar aqui ao final, ó, que eu fizer aqui, essa aqui, ó, que tá de frente, fazer o último ponto referente a essa carreira que tá de costas, aí eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar para o canto, para depois fazer o primeiro para essa. Aqui, pessoal, depois de finalizado, ó, você fez aqui o último desse lado, vai ficar faltando um pro cantinho, tá? Aí, aqui é o primeiro desse lado. Tem que ter o do cantinho sempre, porque, por exemplo, como eu falei pra vocês, é contando com esse do cantinho aqui e esse aqui que a gente completa 74 pontos. Sem eles, só vai dar 72 pontos e não 74, que é o que a gente precisa. Então, por isso, a gente conta com os pontos do cantinho, tá? Então, como aqui já vai ser a minha emenda, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e vou simular aqui a finalização, já simulando o ponto do cantinho. Por isso que eu não tô fazendo ele, tá? Então, ó, eu vou vir no primeiro ponto, vou vir por trás. Aqui é aquela correntinha que a gente fez pra dar altura, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, por trás do primeiro, pega o fio, passa ela pra trás. Vem aqui no último, ó. Pega o fio e passa aqui pra trás, até o meio do ponto, ó. Você entrou com a agulha pra ele sair dessa forma aqui. Então, ele tá simulando aqui, ó, um ponto referente ao ponto do canto, certo? E agora é só arrematar essa perninha aqui bem arrematadinha, porque a gente vai trabalhar nesse pontinho aqui, então ela não pode ficar folgada, senão vai voltar quando a gente for costurando, utilizando o pontinho do canto, que é o que a gente fez aqui, a simulação. Então, aqui você vai passar bem aqui por várias perninhas aqui, vários pontinhos aqui por trás, pra arrematar. Depois, você vem com o isqueiro, queima e cola, tá? Que aí fica super seguro, não vai desmanchar. Bom, aqui agora eu vou marcar direitinho, porque eu vou estruturar o fundo da bolsa e um pouquinho da lateral, tá? Então, pra fazer essa estruturação, antes de forrar, a gente vem aqui pelo lado de dentro, tá? Que é o do avesso, né? Você dá uma leve esticada aqui, ó. Pronto, estica bastante aí pra poder ele, tipo, deixar mais da medida que é a bolsa, né? Porque esse ponto é um pouco mais apertadinho do que o ponto da bolsa, então, acaba que aqui parece ser menor, né? Mas vai dar certo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos contar, começando do ponto do canto até completar 24, tá? Então, ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24. O ponto 25 você vem e marca, porque aqui é o cantinho, que é esse ponto que tá aqui, ó. Fez os 24, o que é o número 25, que é esse aqui, ó. Você marca, e agora você vai contar mais 24, no próximo você marca, e aí sobra 24. Pronto, já fiz aqui a marcação, ó. Então, aqui é as laterais, aqui é o fundo. Aqui você já pode colocar as bailarinas, tá? E o que eu vou explicar pra vocês é que a gente vai estruturar. Então, de acordo com essa marcação aqui, eu vou pegar aqui a minha tela. Olha, aqui a tela, você vai cortar, tá? Observando essas medidas. Tem que estar só referente ao tamanho do fundo, tá? Talvez eu vou cortar ainda mais uma fileirinha aqui,
porque é melhor que fique menor um pouquinho do que o fundo, do que um pouquinho maior e atrapalhar aqui a dobra dessa peça, que ela vai ter que dobrar assim, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. E aí, eu vou cortar um tantinho aqui, ó, da mesma largura, só que menor, só pra altura, pra dar uma leve estruturadinha aqui na altura, certo? Pra dar, assim, uma encorpadinha melhor. E aí, ó, fiz aqui mais ou menos uns 4 dedinhos folgados, tá? De largura, só o tanto que eu... pra altura aqui dessa peça aqui da lateral que vai subir, certo? E aqui agora a gente vai costurar essas telas, fixando aqui na nossa bolsa, nessa peça. Lembrando que eu vou ensinar pra vocês, gente, uma forma que usa a costura do forro na máquina, tá? Porque eu quero adiantar meu tempo, né? E eu tenho a máquina em casa, então é muito mais rápido do que fazer toda a costura à mão. Porém, olha a dica, se você quer aprender a fazer essa bolsa com o forro, a costura todinha à mão, estruturação e a forração, eu te aconselho a dar uma olhadinha na bolsa, na aula da bolsa Lara, que é uma das últimas que eu ensinei dessa forma aqui no canal, onde eu mostro o corte do tecido e como eu vou costurando à mão o forro e a tela, certinho? Então, quem não tem máquina, quer fazer toda a costura à mão, acaba demorando um pouquinho mais, claro, né? Mas assim... tem como fazer, e na aula da bolsa Lara, o mesmo procedimento que eu faço lá, a mesma forma de costurar lá, estaria costurando aqui, se eu fosse fazer toda a costura à mão, certo? No meu caso aqui, eu vou fazer toda a estruturação, que vai ser só essa peça que vai ser estruturada, da frente e de trás eu não vou estruturar. Então, eu vou fazer toda a estruturação aqui, já fixando a tela certinho, em cada um no seu lugar. Depois, eu vou cortar o tecido e vou costurar na máquina o forro, e depois eu trago pra bolsa, tá? Então, já aquele bolsinho, o tecido, né, o forrinho já pronto, só no ponto de costurar aqui na minha bolsa, certinho? Então, é mais ou menos esse o procedimento que eu vou estar fazendo. Claro que nada me impede se eu quiser fazer depois toda a costura à mão, tá? Se eu achar que o resultado vai ficar melhor depois, eu vou fazer, né, outras tentativas de outras bolsas. Se eu achar que ficar melhor, vou testar. Mas tem essas duas formas de fazer. Então, você vai ver qual fica melhor pra você, tá bom? E agora, você vai cortar o tecido pra gente costurar. Então, eu vou explicar aqui pra vocês que se vocês forem costurar à mão, vocês vão cortar, até cortei aqui já pra mostrar, ó. Vocês vão cortar o tecido levemente maior que a peça, tá? Em todos os lados, tá vendo, ó? Porque daí, quando vocês trouxerem pra cá, ó, vocês vão dobrar, ter tecido pra dobrar, perdão, e poder... prendendo aqui, ó, com os clipes. Eu sempre gosto de usar clipes assim. Aí, você vai prendendo, organiza tudo certinho, ó, dobra e tal. E depois vem costurando a mão, tá bom? Então, se for costurar a mão, é esse o processo de você fazer o corte do tecido um pouco maior. Agora, se você vai costurar na máquina, assim como eu, você vai cortar o tamanho exato da peça. De todas as 3 peças, né? Não só essa, eu tô mostrando essa aqui pra vocês, mas as outras também, tá bom? Então, dá uma leve esticadinha aí. Aí, você vem, ó, e risca, tá? Risca certinho o tamanho, né, da peça, em todos os lados, e corta esse tamanho aqui bem, agora mais correto com a medida da peça, tá bom? Então, você vai fazer isso com essa e com a da frente e a de trás. Você vai colocar por cima e vai riscar daqui, embaixo, lateral. E aqui, depois você faz uma reta, quando tirar aqui, né? Você risca aquela reta assim, porque é mais ou menos, aqui é retinho, fica mais fácil. Então, a peça da frente e de trás, a mesma coisa. E depois que você fizer isso, corta
e vai na máquina para costurar, juntar essas peças e formar o mesmo, o corpo da bolsa, igual vai ser o corpo da bolsa, você vai juntar também o forro, né? Fazer aquele bolsinho, aquele saquinho de colocar dentro pra gente poder vir costurando. Olha, aqui já costurei, tá, ó. Então, fica assim, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás. Até fiz um bolsinho, tá? Nas aulas aqui do canal sempre ensino a fazer esse bolsinho, então vocês podem estar pesquisando em outras aulas, tá? Sempre na aula 2 eu falo sobre o forro e aqui tá o nosso forro praticamente pronto. Então, o que vai ficar faltando é só fazer a parte de cima aqui de acabamento, né? Fazer essa dobra e uma costura aqui, tá? Então, pra quem vai fazer o forro na máquina, é esse aqui o processo, ele vai ficar assim. Depois a gente vai trazer, quando a bolsa estiver já montada, pra costurar na bolsa. Essa parte da costura da borda aqui do forro na bolsa vai ser à mão. Bem, pra gente costurar, você pega aí a peça. Se você estiver fazendo o forro todo costurado à mão, você já vai ter primeiro costurado o forro para depois vir fazer esse procedimento aqui, tá? Que é a costura das peças para, enfim, formar a bolsa. Se você tá fazendo o forro na máquina, primeiro você vai estruturar, igual eu mostrei aqui, vai ficar dessa forma. Então, estrutura essa parte, aí aqui a gente faz a costura para formar a bolsa, para depois trazer o bolsinho, o forrinho pronto para costurar na bolsa já prontinha, tá bom? Então, aqui, ó, opa, pega aqui o fio. A gente vai começar daqui, tá, ó. Então, aqui a gente vai começar, eu vou começar bem aqui antes do ponto, só pra poder fechar um pouquinho mais. Não, vou começar mesmo no ponto, tá? Lembrando que esse primeiro ponto, ele vai estar bem apertadinho, eu vou usar uma agulha toda reta, assim, que eu acho melhor pra fazer essa costura do que aquelas com daqui pra cá com o emborrachado, tá? Então, pega aqui no primeiro ponto, também no caso é o do canto, tá? A gente vai iniciar, puxa aqui o fio, deixa um tanto pra fazer o arremate, ó, por dentro. Puxa aqui o fio pra dentro, passando pelos dois pontos e trazendo pra cá. Aí, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma corrente, certo? Vai vir nos próximos dois pontos, ó, dessa peça e dessa. Vem aqui e faz um ponto baixo, certo? Faz outra corrente, vem no próximo ponto, vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Perdão, falei errado, né, gente? Uma corrente, aí vai unir os próximos dois pontos, dessa peça e dessa. Entra aqui, vamos lá novamente, e entra aqui, une, ponto baixíssimo, corrente, e assim a gente segue fazendo, ó, ponto a ponto. Lembrando que quando eu finalizar essa lateral, eu preciso estar esse marcador com esse ponto aqui exatamente. Se tiver errado, é porque você pulou um ponto de um lado ou do outro, ou repetiu, né, o ponto, então tem que rever direitinho, tá bom? Porque tem que dar exatamente aqui, esse marcador tem que dar exatamente aqui, e aqui tem que finalizar certinho o ponto do cantinho aqui com o último aqui, tá? Porque assim a gente fez as contagens para dar certo. Então, você vai seguir nessa costura pra ficar dessa forma. Bom, aqui já costurei, ó, fiz a costura aqui em crochê, como eu mostrei pra vocês, né? Já tá ok. Agora, o outro lado, ó, o outro lado a gente não começa por aqui, começa por aqui. Porque a gente tem que deixar essa costura pro lado de, tá vendo aqui, ó, a parte de cima. E aqui na lateral fica a parte de trás da costura, tá? Pra ficar mais bonita. Então, a gente vai posicionar da mesma forma aqui e começar daqui, ó. Então, é o mesmo processo. Bem, pessoal, aqui já está costurado o nosso forro, né? Ó, e aqui a gente vai posicionar a nossa bolsa e nós vamos estar agora costurando ele. Essa costura é à mão, né? Ó, aqui essas costurinhas aqui dos cantinhos, a gente já coloca exatamente aqui. Aí, a gente pode estar vindo com alfinete, aí prendendo e quando a gente costura, ele não sai do lugar, tá bom? Essa costura à mão,
já tem aula no canal, várias, gente, várias aulas. Sempre que você vê aqui no canal, você vai clicar aqui no meu nome, Dani's Crochetaria, e vai abrir o canal. E aí, quando você vê lá vídeos, tem uma aba chamada vídeos, né? Todas as aulas que estão aqui no canal tá nessa aba. Então, você vai sempre olhar aula 2, tá? Aula 1 é o início da bolsa, aula 2 é do meio pro fim, né? Sempre na aula 2 eu falo sobre o forro, tá? Já mostrei várias vezes como eu faço essa costura à mão aqui também. Então, para essa aula que já tá bem extensa, não crescer tanto assim, né, mais ainda em tempo, eu vou deixar essa tarefinha de casa para vocês, que ainda não aprendeu, né, não acompanhou algumas das aulas minhas, ainda não aprendeu essa parte, vai olhar essas aulas para poder visualizar como é que eu faço a costura. Então, é o mesmo processo, tá? Então, faz esse processo pra gente poder passar para a próxima etapa. Olha, já concluí aqui o forro, tá? A costura certinho. E aqui agora, pessoal, a nossa bolsa vai ficar assim, né, ó, dessa forma, tá? Então, agora está quase pronto. Aqui, se você quiser, pode estar costurando um botão magnético um pouquinho mais embaixo para poder prender, senão ele vai soltar. Tem que ser mais embaixo um pouquinho, tá? Ou vocês podem estar fazendo o que eu vou fazer agora, que é o canal de zíper com zíper, né? Pra gente poder fazer esse fechamento de forma melhor. Você vai comprar o zíper de metro. Compra na cor que você acha mais aproximada da sua bolsa. E você vai comprar em torno de 30 centímetros, tá? Não vamos usar tudo isso, mas é bom ter um pouquinho a mais de sobra. E aí, compra o cursor também e já coloca o cursor no zíper. Nós vamos fazer duas peças iguais a essa, tá? Essa aqui temos aqui 17 pontos, ó, vou conferir com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Então, eu fiz um cordão de correntinhas com 16 correntes, pulei a última e vim tecendo pontos em cada uma delas, então deu 17 pontos baixos. E eu fiz 3 carreirinhas, tá? Então, temos aqui, ó, aproximadamente 15 centímetros por 2,5, quase 3, certo? Então, você vai fazer duas peças iguais a essa. Quando finalizar, você já vem aqui pela parte de trás, já faz os arremates da pontinha inicial e da final, certo? Então, duas peças iguais, já fiz aqui também a segunda, com a mesma quantidade de pontos. E aqui a gente vai costurar. Essa costura eu faço com a linha de costura normal, tá? E agulha. Então, é simples, simples, simples. Então, o que a gente vai fazer? Ah, tá, outra questão. A gente vai estar colocando a ponteira aqui no final, que é essas duas pecinhas aqui, que também tem na bags, tá? Você vai estar colocando essa ponteirinha no final. Então, aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, tem como a gente costurar um canal de zíper assim, ó, sobrar um pouco pra cá e um pouco pra cá, porque daí tem mais espaço na bolsa. Você vai olhar que sua bolsa, aqui, ó, vou até pegar aqui, tem aproximadamente os 30 centímetros, tá vendo? Tá um pouquinho maior. Então, é bom que tenha mesmo sobra para que quando você abre o zíper, abre a bolsa por completo e não perca espaço, tanto para colocar ou tirar as coisas de dentro. Então, tem que ter um zíper, pelo menos na medida da bolsa, da largura da sua bolsa, certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês esse outro que eu fiz de teste, tá? Ó. Então, aqui eu fiz uma sobra pra cá e uma sobra pra cá. Quando você abre, tira aqui, quando a gente abre, ó, ele vai abrir, ter mais espaço. Porém, eu vou fazer de uma outra forma, onde eu não preciso estar fazendo essa parte de crochê para finalizar a pontinha do outro lado, tá? Para eu não ter que gastar com duas ponteiras, eu fiz de um lado com crochê e de outro lado com a ponteira, que fica bem bonito, né? Então, pra não ter que, como eu falei, pra não ter que gastar, inclusive tá até do lado errado, gente, porque o zíper normalmente finalizaria pra cá. Então, eu acabei fazendo trocado as pontinhas aqui, essa ponteira era pra vir pra cá e essa pra cá. Mas tudo bem. Então, pra deixar um pouco mais aberto ainda, eu vou fazer um pouquinho diferente do que tá aqui. Quem quiser fazer como está aqui, ó, em torno de 2 dedos aqui, pra poder chegar aqui a ponta final. E essa ponta final eu fiz como? Eu fiz 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Então, fiz 4 correntinhas e voltei fazendo 3 pontos baixos e fiz 5 carreiras. É só isso, tá bom? Vou medir também pra quem quiser. Ó, aproximadamente 5 centímetros por 2,5, quase 3. Porque aqui é a largura, ó, do nosso zíper, tá? Então, 5 centímetros pra poder a gente dobrar assim
ó, e ficar fechando. Então, é uma forma de fazer essa aqui, tá? Porém, eu vou fazer de uma outra forma a mais, né? Que eu acho que vai ficar o resultado ainda melhor, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Uma outra coisa que eu vou deixar claro pra vocês, que essa quantidade de pontos aqui, eu fiz baseando mais ou menos isso aqui, ó, tá? Aqui na bolsa. Então, se você fez aí com outra espessura de fio, sei lá, tem outra medida de bolsa ao final, você vai fazer baseando nisso aqui, tá? Então, eu fiz 17 pontos pra poder ficar mais ou menos essa medida. Ficou levemente maior, mas tudo bem. Tá ótimo, tá bom? Pra gente poder fazer aqui a costura do canal. Então, agora, o que a gente vai fazer é posicionar aqui. O meu zíper vai fechar pra esquerda, abrir pra direita, certo? Então, aqui na direita, perdão, fechar pra direita, abrir pra esquerda. Então, aqui na minha esquerda vai ser a pontinha. Quando ele fechar, ele vai finalizar aqui. E aqui ele vai abrir. Então, a pontinha vai ser aqui pro lado que abre o zíper, tá vendo, ó? Abre pra cá, certo? Dito isso, essa pontinha eu vou fazer só no final, mas tô deixando explicadinho aqui pra vocês já ir entendendo. Vou marcar aqui pra mim não me perder. Então, esse aqui é o lado da ponteira. Esse aqui é o lado que eu vou estar costurando essa peça, certo? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar ela aqui. Vou deixar aqui um dedinho pra mim depois organizar, tá? Então, em torno disso aqui, ó. Vou posicionar, vou vir aqui com o clipe, só pra me ajudar a prender. Se você quiser, pode marcar com um risco, né? Aqui, ó, bem pouquinho. Primeiro, você estica aqui bem, tá, gente? Ó, dá uma esticadinha legal. Aí, agora sim, você vem, ó, coloca e marca. Que aí você sabe que se sair do lugar, mas aqui é onde a gente tem que finalizar a fixação do nosso canal aqui no zíper, né? Da nossa peça em crochê. E aqui eu vou, ó, com um clipe bem grande, tá? Eu gosto de pegar esse bem grandão pra ele me ajudar mesmo. Eu venho aqui e vou prender pra poder começar minha costura e facilitar aqui um pouquinho mais. E aqui eu começo a costurar, tá? Ó, a minha costura tem que ter, gente, cuidado pra você não pegar muito próximo, então tem que ser mais ou menos aqui, ó. É como se fosse aqui, vamos dizer, bem no meio dessa peça, tá vendo? E do outro lado, bem no meio. O máximo que você pode entrar, senão quando o zíper for passar, ele o cursor não consegue passar, tá bom? Olha, depois de costurado, um lado e o outro, tem cuidado para não sair aqui, tá? Então, dá para passar tranquilamente, ó, a costura, como eu falei para vocês, pegando a costura certinho no meio aqui do zíper, não vai prender quando você estiver passando o zíper, não vai atrapalhar, certo? Aí, aqui eu nem cortei ainda, porque o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, abrir, acredito que eu vou cortar mais um pouquinho. Tá muito grande, corta aqui do lado, corta aqui do outro. Do outro lado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar aqui, ó, pra cá, e essa outra pontinha pra cá, pra ficar escondidinho, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Então, esse lado aqui, cortar mais um pouquinho. Esse lado aqui que já tá a linha de costura, eu vou fazer logo com vocês, ó. Então, dessa forma aqui. Certo? Aí, aqui é só você costurar, prender isso aqui, ó. E aí, quando a gente vier com o zíper fechando, dobrar aqui de novo, ó, faz de conta que eu já aprendi, ele vai fechar até aqui, tá? Então, ele vai fechar até aqui. E vai abrir todinho, o tanto que for pra abrir, certo? Aí, aqui a gente vai ver só o tamanho que a gente quer deixar de ponta. Olha, e agora, pra finalizar, a gente vai medir aqui o tanto da ponta, né? Então, vai ser a costura mais ou menos aqui. E a ponta não precisa ser maior do que é a bolsa, tá? Então, você vai cortar aqui, ó, certo? Mais ou menos aqui já é o suficiente.
Lembra de fazer isso com o zíper fechado pra lá, pra não ter risco de sair o cursor, né? E aqui a gente vai agora organizar a ponta. Normalmente faço isso e isso, tá, ó. Assim, dobro assim. Venho com minha ponteirinha, ó, lembrando que eu tô na parte de trás, então aqui tá certinho. E vou colocar agora aqui o parafuso, né? Pronto, pessoal, já finalizo aqui o nosso canal de zíper. Vou trazer o preto para vocês verem a diferença, tá? Os dois estão corretos, porém ó, nesse caso eu finalizei até pro lado errado esse preto, né, gente? Ainda bem que foi só de teste. Então, finaliza aqui, ó, tá vendo? Vou colocar pro mesmo lado o zíper, né, pra ficar mais fácil. E o outro finaliza mais aqui, mais aberto, né, mais longe. Porém, aqui, por não ter zíper, também vai dar um espaço grande pra bolsa lá dentro, tá vendo? Ela fica totalmente aberta pra cá. Isso, eu gostei mais desse resultado desse aqui do que desse, porque vai dar mais espaço. Esse aqui, o espaço que vai ter será esse aqui, ó. Então, eu fiz ele praticamente, olha como ele não vai ser tão grandão. E eu fiz ele, ó, praticamente do tamanho da bolsa, mas mesmo assim diminui um pouquinho do espaço da bolsa, tá? Do que fazendo dessa forma aqui, porque daí, ó, eu colocando aqui pra vocês verem, quando eu abrir, a bolsa vai ficar toda aberta. Certo? Então, gostei bastante desse resultado dessa aqui. E agora aqui é só a gente costurar, tá? Essa costura aqui eu não vou fazer com agulha de mão, eu vou fazer com o próprio fio no crochê. Só que não é no crochê, né? É agulha de crochê, porém, é passando com o próprio fio para um lado e para o outro, até costurar todos esses pontinhos aqui na minha bolsa. Meus amores, é essa que é a costura. Então, a gente vai passando por todos os pontinhos, ó. Trazendo aqui o fio. Eu já fiz até um lado. E aqui, ó, o arremate eu fiz aqui por lá de dentro, tá vendo, ó? Não fiz pra cá, pra não ficar visível. O outro, a mesma coisa, eu consegui trazer até pro canal de zíper. Eu fiz bem aqui, ao invés de fazer aqui, que tava muito aperreadinho. Então, o processo é só esse, ó. Posiciona. E assim, basicamente, a mesma quantidade de pontos que tem aqui na alça, ó, essa parte de cima aqui, é a mesma que a gente fez no canal, tá? No canal de zíper. Então, vai ter essa facilidade, né, pra gente equiparar a mesma quantidade de pontos e conseguir fazer um ponto pra cada. Uma que tem na alça, fazer uma costurando aqui no meu canal de zíper. E se você já chegou até aqui, não deixou o like nessa aula, tá? Muito preciosa, porque eu deixei muitos detalhes. É uma bolsa que eu ia trazer como curso pago, mas eu decidi deixar no canal. Então, é um presentão de Natal, de Ano Novo pra vocês, tá bom? Mas eu preciso do apoio, né? Que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem, tá? Nos grupos de vocês, pra me dar essa força, né? Me ajudar aqui a continuar, né, gente? Deixando um pouco do meu tempo aqui com vocês. Essa bolsa eu demorei um pouquinho pra gravar, tem mais ou menos umas 3 semanas que eu comecei. Mas na correria, realmente, eu não consegui gravar do jeito que eu queria. Mas aos pouquinhos eu tô terminando ela. E tô muito feliz já com esse resultado de poder trazer essa aula para vocês, tá bom? Então, todo o apoio de vocês é muito importante. Também, quando vocês assistem os anúncios que aparecem das aulas, você tá motivando a gente a continuar, porque é por meio dos anúncios que a gente tem remuneração, né? Tem um retorno para ajudar a gente a continuar aqui no canal, tá bom? Então, eu conto muito com esse apoio de vocês. Tô finalizando, aí depois vou fazer os arremates, né, direitinho, e volto mostrando ela prontinha. Então, aqui finalizei, ó.
Então, gente, tá finalizada a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, consigam fazer, que vocês façam outras cores, me mostrem lá no Instagram, tá bom? Porque lá dá pra me ver, né? Vocês podem me marcar, ficaria muito feliz mesmo em ver o trabalho de vocês. Tem muitas alunas que sempre me mandam. Às vezes eu não consigo responder todo mundo por lá, mas sempre que eu vejo, eu fico feliz demais, né? Costumo repostar, porque eu gosto do resultado do trabalho de vocês e de saber, né, que pude ajudar, tá bom? Então é isso, meus amores. Desejo a vocês ótimas festas. Estamos aqui em dezembro de 2025, né? Quem vai ver essa aula depois vai entender. E eu desejo a vocês muito sucesso, muitas bênçãos de Deus e que o Senhor possa habitar no coração de vocês a cada dia, tá bom? Então é isso, beijinhos, fiquem com Deus. Eu acredito que talvez essa seja a última aula desse ano. Se eu conseguir gravar uma ainda, vou trazer com certeza, mas se não conseguir, em janeiro estamos de volta, tá bom, meus amores? Então é isso, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!